paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane e estou aqui com a minha esposa, irmã Wanderleia, professora da Escola Bíblica Dominical. A paz do seu irmão Wanderleia. A paz do seu irmão Gerry. Estamos com a incumbência gloriosa de continuar ministrando essa Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre, que está sendo uma bênção. Nós já estamos na lição de número 8, né? Estamos já caminhando já para os finais, nós chegando, né? Dia 24 de agosto agora, no próximo domingo, nós estaremos ministrando essa lição, né? E a lição, ela tem um título: Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Meu Deus. E ela tem como texto áureo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, ao quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Meu Deus. E antes de nós orarmos, eu quero também lembrar que nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E eu quero pedir à irmã Wanderleia mais uma vez que ore por nós. Vamos orar? Amém. Vamos orar e confiar no Senhor, né? Por mais esse trabalho. Amantíssimo Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para exercer esse trabalho, Senhor. Ó Pai querido, fica conosco, Senhor. Mais uma lição, mais um trabalho, Senhor. Amém, Jesus. Hoje, ó Pai, esse assunto é de grande importância. Senhor, nós iremos falar dos obreiros da sua casa, da igreja, a igreja de Jerusalém, mas também seguimos esse modelo para os dias de hoje. Senhor, dê, Senhor, a tua orientação, Senhor, nós, ó Pai. Pai, nos instrui nessa hora, Senhor. Toma também aqueles que vai tirar tempo para ouvir, Senhor. Instrua cada um deles para entender a importância desse trabalho. Ó Espírito Santo, fica conosco mais essa etapa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual. Explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Aplicar, o terceiro, os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. O nosso comentário, a nossa introdução vai falar o seguinte: nessa lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviços na igreja, que nos ensina sobre os serviços ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. A palavra-chave é diaconia. Já no início, né, na introdução desse nossa lição, que vai falar sobre
a igreja desafiando o problema, a igreja enfrentando o problema. É claro que nós estamos agora num problema dentro da própria igreja, porque a igreja já estava enfrentando o problema desde que ela, na sua concepção. Na hora que ela começou a caminhada, já começou a ter resistência, né? Ter pessoas que a enfrentavam, né? Começamos com o grupo religioso, da lição passada, falou sobre o grupo religioso que a enfrentava, também teve no aspecto político, né? Nós vamos ver no capítulo 12, agora já não é os religiosos, agora já é a parte de Roma, né? Pelo rei Herodes, perseguindo, matando a Tiago e mandando prender a Pedro. Então nós já vimos que ela já estava enfrentando um problema, mas ela não fugiu dos problemas, ela continuou fazendo a obra do Senhor, independente das perseguições. Agora o problema não é mais externo, o problema agora é interno. O que acontece? Já está havendo uma confusão dentro da igreja, porque a igreja foi crescendo, foi multiplicando o número de crentes. E agora, no princípio, nós lembramos lá que os que viam necessidade na igreja vendiam suas herdades, vendiam suas propriedades, algum vendia seu animal, outro vendia alguma coisa, né? Ou trazia o recurso que tinha guardado e depositava nos pés dos apóstolos. E os apóstolos administravam aquilo, né? Socorrendo na medida da prioridade, na medida da necessidade, e a Bíblia ainda é enfática em dizer que não havia necessidade entre eles. Sim. Mas só que, irmãos, o trabalho foi só multiplicando. A igreja foi crescendo de uma forma avassaladora. E aí, aquela multidão, já de milhares de pessoas, para 12 apóstolos, ficou difícil, né, irmão Vanderlei? Aí fica difícil administrar. E aí começou, então, essa murmuração entre os judeus e os gregos. Nós vamos explicar isso no primeiro tópico. Que judeus, que hebreus, que gregos e hebreus, que briga é essa? Como surgiu isso? Judeu grego, judeus hebreus? Vamos explicar agora a partir do primeiro tópico, a identificação dos conflitos, que é o primeiro tópico, subtópico, falar sobre o conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre gregos e hebreus. Atos capítulo 6, verso 1, parte A. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenitas, isto é, que havia emigrados para outros países que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em aramaico ou aramaico, que é uma língua mais antiga. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Meu Deus, verdade. Nós temos que ver a história de Israel, já lá nos primórdios. Não vou voltar lá em Abraão, mas vou voltar pelo menos na monarquia. Davi foi um rei que, né? Vamos ver, o primeiro rei foi Saul, que governou a nação inteira, 40 anos. Depois veio Davi também, com mais 40 anos, governou toda a nação. Salomão, seu filho, que assumiu após a morte do pai, também governou por 40 anos. Mas por causa dos pecados de Salomão, Deus decidiu que não ia mais manter a nação unida, ia dividir a nação. Então, no governo de Roboão, filho de Salomão, houve a divisão, houve o cisma, né? Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte ficou como nação de Israel, Reino de Israel. Reino do Sul, Reino de Judá, né? Capital Samaria do Norte e Jerusalém do Sul. E nessa divisão, o que aconteceu? O Reino do Norte começou a ser governado por Jeroboão, primeiro rei, e Roboão continuou governando as duas tribos que ficou com ele, Judá e Benjamim. Só que o Reino do Norte, ele começou por um caminhar só no pecado, fazer tudo que desagradava a Deus, e Deus já havia alertado desde os primórdios, desde que da lei, né? Lá em Deuteronômio 28, já estava escrito sobre as bênçãos e as maldições, né? Que haveria se o povo saísse fora do propósito. Eles já sabiam. E aí, o que aconteceu? O Reino do Norte, o Império Assírio veio e levou cativo. Aí veio o Judá, também continuou nos seus pecados, e Deus avisando, da mesma forma que seu irmão foi levado, você também vai. Mas eles não ouviram os seus profetas, não ouviram Jeremias, não ouviram os profetas da época. Veio então a Babilônia, né? Representado por Nabucodonosor, levou cativo durante 70 anos, eles ficaram cativos. E nesse cativeiro, eles ficaram fora da sua terra por 70 anos. E
E ali nasceu pessoas, né? Nasceu gente ali naquela região, enquanto estava cativo. E depois do cativeiro, quando chegou a ordem de Ciro, né? O decreto de Ciro, já no governo dos Medo-Persas, Ciro Persa, como profetizou Isaías, sobre esse rei que ia levantar para libertar o povo de Israel, ele mandou o povo voltar para sua terra, só que nem todos voltaram, né? Foi uma minoria. Eu estava ouvindo um certo comentarista dizer que aproximadamente foi 50 mil só. De todos os povos, de todos que saíram do cativo, que tenho certeza que era bem maior o número de judeus, só 50 mil, somando tudo que Esdras colocou lá no livro, registrou, né, que era o livro de anotações lá do retorno do povo, né, que foi com Esdras, com Neemias, né, com Zorobabel. Então foi registrado, e realmente só aproximadamente 50 mil que votou. E esse povo ficou lá, já estava desaprendendo a língua hebraica, né? Então eles já consideravam eles um povo de língua estrangeira, agora falavam outra língua. E o grego já era uma língua muito conhecida naquela época, por quê? Por causa do império anterior, o império grego, que Alexandre o Grande difundiu a língua grega. Então a língua no Império Romano muito conhecida na época era o grego. Então a maioria desses judeus aqui, por isso que ele é chamado grego, porque a maioria falava a língua grega. Aí, qual a situação? Os judeus de língua, que ainda falavam a língua original hebraica, se consideravam superior aos gregos. E aí aconteceu, na hora da divisão do alimento cotidiano para as viúvas, eles favoreciam as judias, as que eram da língua hebraica, os chamados hebreus, e a grega ficava o que se sobrasse. E na maioria das vezes não sobrava. Aí houve então a contenda, aí começou a murmuração. E o que o povo, os apóstolos fizeram? Já foram resolver a questão logo. Por quê? Porque se eles não resolvessem a questão, irmão Vanderlei, poderia haver a primeira divisão da igreja já. Logo nos seus primórdios. Já teria uma outra placa de igreja, né? Meu Deus! Hoje nós já temos um monte de placas de igreja, né? Pessoal... Naquela época era uma igreja só. Eles chamavam o caminho. Todo mundo é o caminho, todo mundo está no caminho. Era o que Paulo falava. Eu persegui esse caminho até a morte. Então era o termo que eles usavam para a igreja. Agora, o caminho já estava para ser dividido ali. Se os apóstolos não tomassem com sabedoria, buscasse de Deus uma direção para resolver aquela causa o mais rápido possível, eu acredito que lá entre os gregos falou assim, vamos começar a distribuir entre nós, não vamos mandar para Jerusalém não, vamos ficar aqui entre nós, né? Já que eles não estão respeitando a nossa viúva, vamos começar, eu acredito que estava já na mente de alguns lá, ou já estavam falando um burburinho, porque falou que estava tendo murmuração, então já estava tendo um burburinho lá, aí chegou até os ouvidos dos apóstolos, falou, opa, vamos resolver esse negócio agora. Vamos separar aqui o pessoal, arrumar um grupo de obreiros para resolver essa causa por nós, já que nós não podemos resolver todas as nossas causas. Então, o primeiro conflito aí já foi de natureza cultural, entre gregos, né, e hebreus, sendo todos judeus, entenderam isso? Todos judeus. Só que um falava o grego e o outro falava o hebraico original. Se eu posso dar uma opinião, para entender essa história, quem tiver tempo, é só ler o livro de Ruth. Você vê que Ruth não, é Esther. Quando ele escolhe, né, não é Esther, que é casada com Artaxerxes. Ele casou com... lá com Artaxerxes. Eu esqueci o nome. Artaxerxes, a gente fala o nome dele. Ele não sabia de origem que ela era. Porque a língua não tinha mais nada a ver. Né? Eles não falavam mais, porque ficaram ali, né, por tanto tempo que não tinha nada, assim, nasceram ali, igual você falou, poucos voltaram, né? E Deus permite ali. Então, se você estudar esse livro, você vai entender um pouco mais sobre essa... Inclusive, o problema é que... como é que você falou o nome da Esther? A Esther, Radassa, né? Mardoqueu. Isso, Mardoqueu. Todos eles passaram ali, porque, na verdade... eles não voltaram para a terra, né? Eles não voltaram para a sua terra. Então, ali ficou ali, e aí surgiu a situação do Amã, que perseguiu e queria matar todos os judeus. Mas quando ele tentou matar todos os judeus, e ele era braço direito do imperador da época, né? Então, ele ia matar até os que estavam em Jerusalém, tem que lembrar disso, né? Não era apenas os que estavam lá. Mas esse conflito de natureza cultural, isso é porque também os que ficaram na terra, os que vieram, eles falavam que esses judeus lá eram judeus
de pôr café, que não tinha coragem. Porque aí os judeus de cá não queriam ir lá porque a terra estava toda destruída, não queriam ajudar na reconstrução. Os de lá falou assim, nós viemos e nós temos mais direito que os de lá. Então, aí começou também, e esse problema cultural já começou a influenciar na igreja. É um problema cultural entre o povo judeu, mas já estava influenciando a igreja, fazendo com que os de cá preocupar só com, não vou trazer para nós, e os hebreus, né? O nepotismo, né? O nepotismo. Os gregos, depois se sobrar, a gente manda para isso. Vamos lá. Agora vamos para o segundo, o conflito de natureza social. Nós tivemos dois conflitos. Primeiro o conflito cultural, agora o social. Sim. Lucas explica em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Ficava em evidência que a igreja não é só organismo, ela também é organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. Estava comentando com a minha esposa que fiz uma comparação dessa situação, é igual você ir numa festa de casamento. Numa festa de aniversário de casamento, uma festa que for. Aí, naquela festa que as pessoas, separam mesas e ali tem as pessoas servindo, talvez os garçons servindo e tal. Às vezes, quando é os garçons, as coisas é mais igualitárias. Mas, às vezes, é quando é a família que vai servir. Aí, coloca lá um tio, uma pessoa para servir. Aí, o que acontece? Já vi acontecer em algumas festas, aconteceu isso. Chega lá, eles começam a encher a mesa dos parentes, ainda mais dos noivos, de comida. E os que não tem muito, que é só convidado lá do noivo, da noiva, fica lá para a segunda, terceira vez. aí costuma, se não vigiar, começa nesses casamentos, nessas festas, dá murmuração, né? Leva para a mesa do fulano. Aquele parente distante, às vezes nem chega. Então, é mais ou menos o que aconteceu ali. Vamos ter nós daqui, que nós somos hebreus, daqui, legítimo, e esses que ficam lá para a terra grega, que ficam lá. Quer dizer, eles esqueceram, né, que o nosso Deus que não faz acepção de pessoas. Pedro, posteriormente, nas lições posteriores, vai falar sobre a visita de Pedro à casa de Cornélio, e ele vai reconhecer isso quando ele vai à casa de Cornélio, né? Porque até então o evangelismo, a obra de Deus estava circunscrita apenas aos judeus, né? Mesmo grego, mesmo hebreus, estava só circunscrito. Depois nós vamos ver que eles vão começar a atingir as igrejas mais gentílicas. Então, nós vemos aí que foi um conflito também de natureza social. As viúvas eram desprezadas. E isso é horrível, irmãos. Biblicamente é horrível, porque nós nascemos, a igreja falou, nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, nós temos que mostrar a nossa fé pela obra. Por isso que é um conflito. Eles criaram um certo conflito entre Paulo e Tiago, né? Que Paulo falava que ninguém é salvo pelas obras e Tiago fala que mostra suas obras e eu te mostrarei sua fé. Por que falava isso? Porque um estava corroborando com o outro. Paulo estava dizendo que eu não, no momento que eu não sou servo do Senhor, que eu ainda não estou servindo a Deus, eu preciso ter fé para ser salvo. Aí, uma vez, não vai ser minhas obras que vai me salvar, vai ser a minha fé. Aí, uma vez eu crendo e arrependendo meus pecados e sendo salvo, aí vai valer o que Tiago fala. A minha fé vai ser mostrada, irmão Wanderlei, pelas minhas obras. Então, aqui já estava acontecendo uma coisa muito feia entre os crentes daquela época. Como é que uma viúva poderia ser desprezada? Se Deus sempre falou a Israel que deveria cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, né? Tanto é que, você falou de um livro aí sobre Esther, eu vou lá no livro de Ruth também, quando fala sobre a questão da colheita, né? Que tinha que deixar parte da colheita para os pobres, para os necessitados, né? Não poderia colher tudo. Os colheitadores, aqueles que veriam ceifando na ceifa, não podia deixar, porque era para as viúvas, era para os órfãos, era para os estrangeiros, para as pessoas necessitadas da cidade, passar, e aquele que caía da mão do coletador não podia deixar, não podia pegar novamente. Os que ficavam nos cantos rabiscos deveriam deixar para as pessoas. Era uma obra social. Assim também, ali estava vendo um desprezo na obra social. E não existe a obra de Deus sem a obra social, sem o cuidado genuíno para as pessoas que estão passando dificuldade. É a demonstração daquilo que a Bíblia fala, o resumo, né, dos mandamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo a ti mesmo e você vai deixar ele passar fome? Não tem como.
Você está amando, você vai se deixar passar fome? Não vai. Então, se você está vendo uma pessoa em dificuldade, você vai procurar suprir a necessidade. É isso que é o dever da igreja. Não só lá de Jerusalém, como todas as eras da igreja. Já no livro de Ruth, já fala claramente sobre isso que o senhor falou. Ela chega, né? Já tinha ali os espias que ela pegava, né? Uhum. E já era o costume de pegar a primeira colheita, né? Isso, tirar e deixar-se os cantos, os rabiscos, né? Uhum. Para as pessoas órfãs e viúva e os necessitados, não é isso? É verdade. Então, se você quiser entender mais, o livro de Ruth, ele é, assim, taxativo para você entender. Ali você entende calmamente sobre essa história aqui de ajudar os necessitados. Amém? Vamos no terceiro subtópico, nós findar aqui o primeiro tópico, porque o tempo não nos espera. Qual é a prioridade? É o terceiro subtópico, a pergunta. É muito comum a ideia de que os cristãos devem cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que primeiro deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, por quanto mexe com as emoções, enquanto o trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, como Isaías 58:6 fala, quanto no Novo Testamento, Mateus 25:35 a 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, nós somos tricotômicos. Deus nos fez assim: corpo, alma e espírito. A obra de Deus, ela tem que ser feita de uma forma completa. A igreja, a tarefa da igreja é atender a pessoa nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais e nas suas necessidades espirituais. Então, se há uma necessidade, tem que ser atendida. E a gente sempre tem um bordão de falar assim: a fome não espera, não é isso? A fome não espera. Às vezes eu tenho dificuldade espiritual, eu posso esperar alguém orar por mim, eu posso orar e pedir a Deus direção. Mas agora, a fome, né, física, ela não espera, né? Então, é aquela questão de que tem que socorrer o mais rápido possível. Então, não existe como separar, falar assim, não, eu tenho que buscar só a oração, a contemplação, a buscar o Senhor, e a social não é tão necessária, irmão. É tão necessário quanto a área espiritual. Talvez, irmão, se nós dedicássemos mais na área social das nossas igrejas, nós ganharíamos mais alma para Jesus, sabia? Quantas pessoas que precisam do socorro da igreja? É claro, irmãos, que a Bíblia nos deixa bem claro que primeiro são os domésticos da fé. A igreja, ela socorre primeiro aqueles que estão no seu âmbito, né? Aqueles que são membros da igreja, aqueles que foram dizimistas da igreja, que servem a igreja, que faz a obra da igreja, que trabalha na igreja, que está, né, servindo a igreja. Esse que é o principal. Mas a Bíblia não nos proíbe de socorrer também o vizinho que não é crente, né? De não atender a pessoa que está do lado, o nosso parente que está passando por dificuldades. Não, pelo contrário, nós vamos demonstrar o nosso amor verdadeiramente, que nós somos servos do Senhor, que fazemos a diferença através das obras sociais. Quando ele me citou Mateus 25:35 a 38, está aquele julgamento, né? O Senhor separa ali os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e ele vai falar, né? Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, estava doente e não me visitaste, tive preso, né? Então, ele vai citando várias coisas. Ele falou assim: mas Senhor, quando é que o Senhor estava nu e eu não te vesti? Quando você estava fome, eu não te dei de comer? Ele falou assim: quando a um desses pequeninos você não deu, você não serviu, a mim tu não deste. Então, quer dizer, ali é a prova de que a obra social é necessária. Porque quando você está fazendo para alguém aqui, é como se estivesse fazendo para Deus, né? Você está socorrendo uma pessoa aqui, dando a comida para ela, e dando bebida para ela, vestindo ela, o Senhor é comparado como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, né? E quando você faz a mesma coisa, aqueles que fez para Deus. Os que não fizeram para Deus. Também você vai ver o próprio Deus falando sobre isso, né? Quando Paulo, nós vamos também, vai ter nessa lição falando sobre a conversão de Saulo, quando ele encontra com ele na estrada de Damasco, o que ele fala? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor, quem persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Quer dizer, ele se colocou no lugar da igreja, porque Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Assim também a questão do socorro social. Alimentar
alimentar a pessoa, mas você tá agradando a Deus quando você faz isso. Na verdade, é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Porque eu dizer que amo é fácil, agora eu tenho que provar que amo, tirando o dinheiro do meu bolso, alimentando, comprando uma cesta básica, indo na casa da pessoa, alimentando. Isso aí realmente eu estou demonstrando meu amor. Às vezes eu não vou falar com palavras, irmã Madeleine, mas eu vou fazer com atitude. Amém? Segundo tópico. Deixa eu só procurar aqui. O segundo tópico vai nos dizer assim: a delegação de tarefas. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas o ministério da oração e a pregação da palavra de Deus também eram. Em Atos capítulo 6, 4, tanto a parte social como a devocional evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados, igualmente importante é a oração e a evangelização. Irmão Gerry, aqueles estão no impasse, porque a igreja cresce, né? Ali a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, quando há a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que havia 120 aproximadamente ali, né, que receberam. De cada povo havia ali um representante, aproximadamente, não é isso? Do conhecido do mundo da época. Mas, segundo alguns historiadores, segundo alguns estudiosos, eles acreditam assim, que naquele dia se renderam aos pés do Senhor 3.000 almas. Na outra lição, qual nós falamos, alguns voltou para a sua cidade, para que o evangelho fosse... Acho que acredito com a maioria, né? Mas eu creio também que ficaram alguns. Porque algumas pessoas, assim, foram faladas pelo profeta. E hoje, isso está se cumprindo. Então, alguns não voltou. Ficaram ali. Porque eles perceberam, eles pensaram. Porque eu já falei em outros vídeos que as pessoas, quando vê a descida do Espírito Santo, o que muitos pensaram? Por que a igreja de Jerusalém ela cresceu tão rapidamente? Porque muitos pensaram que Jesus viria rapidamente. Então, alguns não voltaram para onde estávamos. Eles simplesmente ficaram ali. E eles ficando, alguns vieram, é uma tese que alguns professores têm, e eu também corroboro com eles, ficaram ali. E ali, como eles ficaram ali, não tinha muito recurso, porque a igreja começou a crescer. Depois Pedro, na Porta Formosa. Ali ele ora e aquele coxo é curado. A Bíblia diz que ele vai preso, mas mais de 5.000 almas... chegou aos pés do Senhor. Então a igreja cresce assim, em números alarmantes. E até aqui nós vamos ver todo o livro de Atos, que havia os discípulos. Tudo ali, como é que eu vou dizer? O recurso, a organização, tudo ali partia dos discípulos. E olha como essa igreja cresce. Ela cresce assim, muito rapidamente. E para formarmos, irmão Gé, para formarmos professores, para formar pregadores, demora-se muito, não é isso? E a igreja, a demanda dela era muito grande, era muito rápido, e a Bíblia diz que ali, todos os dias, não sei, muitas almas rendiam aos pés do Senhor. Por quê? Porque viam os milagres através do discípulo. Até que nós falamos aqui sobre o episódio de Nariz e Safira, né? Que trouxeram a vender as propriedades, ok? E ali eles trazem o dinheiro, né? Do vendido, ali ao pé dos apóstolos, né? Nesse episódio, no caso de Pedro. E ali a igreja de Jerusalém, meio que sozinha, meio que os discípulos, os crentes, se completavam, né?
os apóstolos distribuíam o que eles davam para distribuir, mas eles precisavam de estar na palavra e na oração. Porque estar na palavra e na oração é uma coisa muito difícil, irmão Gerard, porque não é assim que você só simplesmente, você tem que dedicar tempo. Às vezes no estudo, nós demoramos 2, 3 horas para entendermos, para elaborar. Então, esse tipo de ficar na palavra. O que eu estou explicando aqui é porque muita gente acha, hoje as pessoas têm usado muito esse recurso para subir hierarquicamente, né? A pessoa chega na igreja e ali a pessoa, às vezes o pastor não observa aquele irmão e simplesmente põe ele para ter um cargo. Mas não era assim. Ali começou um grande problema. Ali começa na igreja um burburinho. Às vezes a pessoa pensa, mas é verdade, então não é burburinho. Não é, como é que você falou o nome aí? Não é murmuração. Sim, irmãos. O caso que estava acontecendo era verídico. Mas isso não quer dizer que não havia murmurações. Por quê? Murmuração é aquele disse-me-disse, né? Aquela informação desencontrada. Mas aí os apóstolos ficam sabendo. E o que acontece? Ele proclama a igreja. Não é isso? Porque quando vem o problema... o problema já diz. O problema, a terminologia de problema é quando aquilo vem em nossa frente. Aquele obstáculo vem à minha frente. Isso se quer dizer um problema. Eu tenho que resolver, né? E agora vem um problema sério. Por quê? Estava tendo ali uma distribuição de valores, né? Social, de bens, erroneamente. O meu esposo já explicou muito bem, de uma forma injusta. De uma forma injusta. Servia a um e não servia a outro. Não era igualitário, que eu quero dizer a palavra, não era igualitário. Mas ali há um problema. Então, o que acontece? Mas agora, os discípulos proclamam a igreja, porque vocês vão ver que eles proclamam a igreja, faz uma grande reunião. E aí, irmão, a importância de hoje, irmão, que quando eu era criança, a igreja tinha a reunião toda antes da ceia, tinha a reunião de membros. Porque ali você vê que eles proclamam o servo. Irmãos, porque às vezes a igreja tem muita gente que é congregada, às vezes não, que é só visitante, e às vezes as reuniões são abertas, não é assim? Então eles proclamam os crentes, os servos, ali houve uma reunião, e ali eles levaram e decidiram fazer esse importante negócio. O que acontece aqui, irmão Gé? Eles escolhem, né, como o Gé já leu ali no título da lição, eles escolhem ali, entre eles, 7, né, diáconos, varões, o quê? Eles levaram a igreja, eles apresentaram os candidatos, né? Os candidatos foram escolhidos e eles tinham que ter muitas características. E uma das características é que ele fosse cheio do Espírito Santo. Eu já exerço até hoje, mas não com título. Eu já fui diaconisa, mas eu sei, agora a igreja que eu estou não traz esse título, mas eu sei que pela Bíblia não existe diaconisa, mas sim diácono homem. Aqui está escrito, né? Escolheram somente homem. Mas é claro, irmão, nós temos que entender que muita coisa hoje são adaptada à obra do Senhor. Porque quando nós vamos falar mais à frente sobre departamentos, irmãos. Antigamente também não tinha subintendente. Não tinha várias coisas que tem hoje. Escola bíblica dominical. Não tinha nem escola. Então, eu também não acho que que seja um pecado, igual tem pessoas aí que estão exagerando, falando que é uma distorção bíblica, isso é um pouco de exagero, porque nós, mulheres, fazemos, sim, o serviço diaconal, não temos o título, mas fazemos ele, sim. Nós pregamos, hoje, nós ensinamos, estou aqui ensinando. Então, um dos requisitos para ser um diácono, ele tinha que manejar bem a palavra. Não é o diácono. É o presbítero. Ele tinha que ser, mas nós vamos ver o caso de Filipe, nós vamos ver o caso de Estevão. Não importava, não tinha importância ele pregar. Ele sabia a palavra. Ele tinha que ser de boa reputação. Boa reputação. Ter os princípios, da palavra e outra coisa. Eles tinham que ser pessoas... um dos requisitos que eles pediam é que fosse cheio do Espírito Santo. Que quando nós fomos separados para diácono, uma coisa que o nosso pastor ele deixou bem claro, que só poderia exercer o trabalho de diaconisa
mesmo que é um nome fictício, se fôssemos batizados com o Espírito Santo. Essa era uma das exigências, né, irmão Gé, que houve. Vamos para mais frente, né, para continuar comentando. O segundo subtópico diz assim, o conflito de natureza social. Lucas, voltei para trás. Você está no 2. No 2, meu Deus. Não há conflito. Desculpa aí. Parei aqui, né? Segundo subtópico. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há esse conflito entre um, considerando mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro de social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Ô irmão Gé, às vezes, irmãos, até o jeito, porque quando os discípulos falam assim, nós não podemos deixar a mesa de servir. Não podemos deixar a oração e a palavra para servir a mesa. Então as pessoas entendem isso como uma coisa assim... Inferior, né? Inferior, irmãos. Mas, irmãos, o trabalho... Eu não vou ficar atento muito na lição, eu vou falar o que eu já presenciei e que eu tenho visto. Irmãos, o trabalho de diácono na igreja, ele é muitíssimo importante. Porque, irmãos, olha só, para o pastor ter o sossego, a tranquilidade de ensinar, ele tem que ter o trabalho do diácono, irmão Gé. Porque, olha só, irmão, se o diácono não faz o seu trabalho, o pastor também falha no seu. Não é isso? Porque, olha só, irmãos, às vezes, o pastor está lá pregando e o irmão está lá, murmurando. Esse pastor está pregando isso, está pregando aquilo, mas ele não tem amor por mim. Irmão, o pastor ele não dá conta de tudo. E o trabalho do diácono é fazer mais social, né, irmão Gé? Claro, evidentemente, que o diácono tem que estar preparado, se for precisar de pregar, mas o trabalho do diácono não a função do diácono não é uma escada para o pastor, para ser pastor. Não, o trabalho do diácono é um trabalho social, que ele abrange, irmãos, todas as áreas da igreja. Eu acho, irmão Gé, que é comparado os levitas. Os levitas trabalhavam. Os levitas, depois que eu passei, eu sou levita, mas os levitas, eles organizavam tudo. Eles organizavam toda a parte espiritual. Rachava lenha, água. Eles trabalhavam na roupa, eles lavavam, porque sujava muito essa roupa de sangue, que eu fazia o sacrifício. Eles tinham que todos os dias, irmãos, desentupir aqueles caninhos do candelabro. Não podia faltar os 12 pães. Não podia faltar o azeite, irmãos. Ali era muita lenha que tinha que rachar para manter ali acesa a chama, irmãos. Era esse trabalho. Aí depois veio... Davi instituiu o canto. Os cantores. Aí o pessoal só pega essa parte de ser cantor. Irmãos, o diácono da igreja, ele trabalha, em geral, em toda a igreja. O diácono, ele trabalha, irmão, auxiliando uma pessoa de idade. Eu vou contar rapidamente um caso que aconteceu na minha igreja, irmãos. Poucos dias. Nós estávamos no culto. E eu falei, eu fico sempre na porta, mas esse dia eu tinha saído para fazer alguma coisa. E desceu uma senhora da minha igreja. Ela já é bem de idade. Ela é bem assim, quietinha, bem fraquinha. Então ela desceu. E o nosso toalete, nosso banheiro, é lá embaixo. Passou um pouquinho, veio uma irmã e falou comigo assim, irmã Leia, irmã fulano sumiu. E aquilo, irmão, deu um grande trabalho. Nós procuramos a igreja, nós ficamos com medo daquela irmã ter caído no banheiro e não ter... Mas graças a Deus, porque a irmã foi embora, não avisou ninguém. O diácono que estava na porta não percebeu que a irmã passou. E nós não sabíamos aonde aquela irmã tinha ido, irmão. Nós passamos mão a perto nesse culto. Irmão, o diácono, ele auxilia até mesmo... Sabe aonde, irmão? Até mesmo na Santa Ceia, irmão Gerry. O diácono tem por obrigação, ao servir a ceia, observar aquele irmão
que não pega o pão, aquele irmão que não pega o vinho. Ele tem que observar se ele pegou esse mês e não pegou o outro. Ele tem que observar tudo isso. Ele tem que observar, irmãos. Ele tem que observar se o pastor está pregando, se falta um copo de água. E se a igreja, se ele chega na igreja, ele tem que chegar mais cedo na igreja. O diácono não é para ele ficar ajoelhado orando junto com a igreja, não. Quando a igreja está em oração, quando o pastor está pregando, o diácono está com o olho aberto, olhando, atento a todo o culto, irmão. O diácono tem que estar olhando uma criança que passa. O diácono tem que estar olhando se há olhando para o público para ver se o pastor precisa de algo. O diácono ele tem que estar visitando as pessoas que estão carentes, irmãos. O diácono tem que estar visitando a casa do doente. O diácono tem que estar observando, escrevendo, tomando nota daquelas pessoas que faltam no culto. O diácono tem muito trabalho. O trabalho diaconal é um trabalho muito importante. Os diáconos têm que manter contato com o outro. O diácono não chega na hora que o culto começa. O diácono chega antes do culto começar. O diácono não ora para estar mostrando para a igreja. Ele ora antes que a igreja, antes que o culto comece. O trabalho do diácono é muita coisa. Em todas as áreas da igreja, irmão Gé, o diácono, ele atua. Amém. Vamos mais à frente, nosso tempo não dá, porque se for falar toda a função do diácono, nós vamos ficar aqui a noite inteira. O terceiro subtópico vai nos dizer assim. Diaconia. O terceiro subtópico é... Diaconia. Hoje eu estou perdido. Né? Aqui, você está no terceiro. Aqui, ó. Diaconia. O parecer dos apóstolos foi sobre o que eles denominavam de este importante negócio, que está em Atos 3. Portanto, uma referência ao serviço, ao diaconia, identificado no versículo 3, como servir à mesa. A palavra diaconia tem a ver mais com uma função do que com a forma. Assim, Atos 6, o que estava mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorável a esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica, fundamental à instituição do diácono cristão, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário. A igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, não há os que exercem um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é com as qualificações bíblicas exigidas, pode trabalhar. O diácono, irmão Gé, uma coisa que a pessoa deve observar no diácono, irmãos, é que o diácono seja temperado, irmão. Porque o diácono, irmão, o trabalho dele na igreja é aplacar a murmuração. Porque se a pessoa vem falar alguma coisa comigo, vem fazer uma fofoca, vem reclamar do pastor. No caso aqui, irmão, da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, qual era o motivo? A queixa das viúvas. A distribuição. A distribuição dos bens para a viúva, que fazia parte das viúvas do grego. Olha só o que acontecia, irmãos. Essas viúvas, vocês têm que entender o seguinte, porque eu não vou dar tempo, vou falar um pouco do conceito de viúva. Porque vocês têm que entender o seguinte, hoje, nós somos cidadão, né, brasileiro, nós temos a Constituição, né, aqui, principalmente no Brasil, nós temos hoje, geralmente o marido morre, fica um dinheiro. Alimentícia. Fica a pensão alimentícia, nós temos o INSS, nós temos ali vários trabalhos, né, social ali, né, que
Não, isso não é de graça, mas é cobrado nos nossos impostos, que nós somos obrigados, tanto que fala imposto, né? Uhum. E agora, mas essas viúvas, nessa época, principalmente na época do Império, irmão, não tinha nada, irmão Gé, não tinha nada. Elas não tinham nenhum tipo de recurso. A maioria das vezes o marido morria e não ficava nada. Então, chega ali, ali essas mulheres ficavam totalmente, assim, sem nenhum recurso, sem condição, às vezes com filho, né? Às vezes viúva com os filhos pequenos, não tinha nenhum tipo de recurso. E a igreja agora estava falhando com as viúvas que faziam parte, né, das gregas. Mas olha só, irmãos, o que acontecia. Agora, esses diáconos, era muito mais fácil se colocasse mulher. Não sei. Mas o fato é que eles instituíram 7 homens. Agora, irmãos, nós temos que entender o seguinte. Por isso que tinha que saber quem colocaram. E nos dias de hoje, porque esses homens, irmãos, eles teriam que ir na casa das viúvas, né, irmão, já para levar mantimento. Teria que conversar com elas para saber as necessidades. Então, tinha que ser pessoa de reputação ilibada, não é isso, irmão Gé? Porque eles iam lidar, você tem que entender que eram homens exercendo um cargo que ia suprir a necessidade das viúvas, mulheres, e que eles tinham que estar sempre em contato com essas pessoas. Então, eles tinham que ter o caráter ilibado. Por isso, a necessidade de ser homens cheios do Espírito Santo, cara de barba, que sabia, que poderia entrar e sair. Porque eu já vi, irmão, já presenciei pessoas, diácono, e na casa olha pra você ver, na casa de irmãos, na casa de irmãs, de qualquer maneira, não sabe a hora que é, entrar de qualquer maneira, não levar uma companheira, não levar sua esposa ou uma mulher, né, não. Chegava na casa da pessoa, a pessoa estava sozinha, entravam. Então, todo esse cuidado para não haver Nenhum escândalo. Nenhum escândalo na igreja. Porque seria homens que iam prestar um serviço, mas vocês têm que entender, para mulheres. E havia muitas viúvas novas. Agora, se nós lermos nós vamos ver mais à frente, Paulo, o irmão Jeff, Paulo agora vai refutar. Porque agora, aqui, na igreja de Jerusalém, não houve muitas exigências. Ali foi resolvido, as viúvas todas foram atendidas, não é isso? Acabou-se aqui por isso, conseguiram resolver. Mas depois você vai ver Paulo, que eu marquei, eu esqueci onde que eu marquei aqui, não sei se é em Colossenses 3, parece que Paulo vai falar assim. Agora Paulo vai dar uma nova ordem, falou assim, olha, Paulo começa agora a colocar vários, como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus. Ele vai citar quais são as verdadeiras viúvas. Quais são as verdadeiras viúvas. Aqui não há muito critério. Agora, Paulo não. Quando Paulo vem falar, em Colossenses capítulo 3, Paulo agora vai falar que as viúvas que seriam socorridas eram as viúvas de 60 anos. Mínima idade. No mínimo idade de 60. Que não tivesse filho, né, adultos. Que fosse mulher viúva, né, de um só marido. Agora ele vai falar que servisse no templo, quer dizer, que fosse serva, né? Porque Paulo diz assim, que aquele número volumoso, viu, cresceram-se muito, irmãos. E agora a igreja, se ela fosse continuar fazendo o que ela fez aqui no começo da igreja primitiva, não teria condição, porque a igreja não ia dar conta de suprir todas as viúvas se não colocasse esse critério. Então nós temos que ver que nós temos que fazer a parte social, sim. Mas nós temos que entender que nós temos que dar uma ajuda. E isso é um importante negócio, mas nós não somos obrigados a suprir a todas as necessidades. Porque tem, principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil, tem a obra social, tem o INSS, tem uma outra instituição, acho que é o NOA, né? Quando a pessoa não pagou o INSS. Tem vários tipos de ajuda para socorrer os necessitados e a viúva. A igreja não é obrigada a estar acatando a tudo. Irmão Jerry. Amém. Vamos para o terceiro tópico, falando seguindo os princípios cristãos. Antes de nós entrarmos aqui no primeiro subtópico, é só fazer um complemento aqui na questão da diaconia. Quando se fala, a irmã Léia foi bem detalhista aí na questão dos trabalhos diaconal, e realmente um pastor que tem um grupo de diáconos que trabalham realmente executando suas funções, ele tem muito pouca dor de cabeça na questão de visitas nos lares, na questão de suprir a necessidade das pessoas que estão desempregadas, passando por enfermidade, questão de Santa Ceia, saber o crente que está participando de si ou não. Tudo isso
já aliviaria muita vida do pastor. Outro detalhe que eu quero contar é o seguinte: a questão de hierarquia que foi criada na questão diácono, presbítero, evangelista, pastor, que nós assembleianos temos essas marcas, né? Esses títulos aí. Na verdade, irmãos, eu já ouvi até um pastor falar isso, e eu acho interessante a fala dele, é que, na verdade, nós estamos nivelados no mesmo nível. Essa questão de colocar degrau, não. Ser diácono é tão importante quanto ser pastor. E eu vou falar que Jesus, ele mesmo se manifestou como diácono. Quando você vê lá em Marcos, né, quando fala do evangelho do servo sofredor, ele mesmo se apresenta como: eu não vim para ser servido, mas para servir a todos. Então, quer dizer, ele mesmo, e o trabalho que é o trabalho de diácono, não é o trabalho de servir. Então, Jesus se apresentou como diácono. E você, mesmo quando você chega à função de pastoral, você nunca deixa de ser diácono. Por quê? Porque, na verdade, o pastor ele passa a servir mais do que o diácono, porque ele tem que servir. Ele agora tem um número maior de pessoas para ele atender. Então, é por isso que, quando Pedro fala, não é bom que nós servimos a mesa, deixamos da oração e da palavra para servir a mesa. Ele não está diminuindo esse trabalho, ele está dizendo assim: tem que ter pessoas específicas para fazer esse trabalho, né? Tem que ter as pessoas específicas para esse trabalho, senão vai atrapalhar outra parte que é importante, que é a oração e a palavra. Servir as mesas é importantíssimo, tanto é que ele falou desse importante negócio, né? Vamos colocar 7 pessoas para trabalhar nesse importante negócio, porque nós também temos um outro trabalho também tão importante quanto, que é a oração e a palavra. Vamos para o primeiro subtópico, falando privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, a qual constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, verso 3. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego de martirel, que significa testemunha ou marte. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer função de diaconia. Às vezes pensamos que essa exigência era apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco, se para aqueles que dedicaram apenas a servir às mesas, isso é os diáconos, exige boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho, né? Então, eles ficaram com a parte da social. Imagina um pastor que tem que cuidar do rebanho todo. Mas é interessante porque uma coisa é que eles privilegiaram o caráter. Porque uma coisa que não foi falada aqui, também o diácono, ele tem uma responsabilidade com as coisas materiais da igreja. Então, o financeiro normalmente fica na mão de um diácono. A secretaria muitas vezes fica na mão de diáconos, né? Às vezes o tesouraria é um cooperador ou é um diácono que vai tomar conta. Então, normalmente o pastor coloca na mão deles. Por quê? Porque eles trabalham a obra social. Eles têm que trazer materiais para a igreja, materiais de limpeza, materiais de alimentos, se tiver uma cantina. Tudo que tem que se fazer, trocar uma lâmpada, o diácono vai fazer, então ele precisa comprar. Então tinha que ser uma pessoa de boa reputação que soubesse lidar também com a questão do dinheiro, respeitando o dinheiro alheio, né, irmão Vanderlei? Que não surrupiasse, né? Pedro, não vamos ver o exemplo dos discípulos de Jesus. Judas era o tesoureiro e a Bíblia fala que ele era ladrão, né? O que vinha no negócio ele roubava. Então, quer dizer, não seria um bom diácono aí para trabalhar, não tinha uma boa reputação, seria reprovado. Nessa escolha de diácono. Judas estivesse vivo ali, seria reprovado, porque se você soubesse a forma de que ele era ladrão, não sei, não sabe. Você vai se converter, meu filho, primeiro, e deixe de roubar, porque a Bíblia fala que aquele que agora se converte, o que roubava não rouba mais. Então, aí precisava se converter. Então, servir às mesas, os diáconos exigiram boa reputação. Agora, o que dizer dos pastores, né? Então, se os diáconos, eu cheguei a ler um comentário seguinte, acho que foi no livro de apoio, que tem pastores hoje que não serviria para ser diácono na igreja primitiva. Tem pastores hoje que não serviria para ser diácono na igreja primitiva. Por quê? Porque não passaria pelo crivo. Meu Deus, isso aí é doído. Então, quer dizer, era uma questão de caráter. Eles iam lidar, como a minha esposa falou, aplacando murmuração. Eles iam lidar com situações que estavam em conflito, eles chegavam com espírito manso, né? Com palavras de apaziguar, né? Então eles também teriam que ter tudo isso. E engraçado, quando ele fala da palavra reputação martirel, fala de testemunho ou marte, né? É bom falar sobre isso, porque as pessoas pensam, semeia testemunho tanto aqui em Jerusalém,
Samaria até os confins da terra. Jesus falou isso, não falou? Mas testemunha tem duas vertentes. Você pode ser testemunha e também ser mártir. Então, por isso que vai falar lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, a ti é a coroa da vida. Porque o testemunha tem que ser testemunha até a morte. E nós vamos ver posteriormente que um desses diáconos vai ir até a morte, vai testemunhar a sua vida, né? Ele vai ser um servo fiel de Deus no seu diaconato e vai testemunhar de Deus até ser apedrejado. Então, aí você vai ver que realmente a boa reputação diz de uma pessoa que está disposta a fazer tudo pela boa obra, cuidar bem da igreja e ser testemunha, sendo autêntica, honesta, correta, não negociando valores. De maneira alguma, não deixando, né, os seus valores de cristão de verdadeiro. Exercendo a função de diaconia é servir a Deus com fidelidade. Por isso que servir a Deus, se você está fazendo um trabalho como diácono, você está fazendo um serviço para Deus, um serviço para agradar ao Senhor. E quando você chega numa igreja que o culto, está bem direcionado, tudo organizado, os louvores no momento certo, o pastor distribuindo, ou quem está liderando, fazendo a apresentação do culto, que está dirigindo o culto, está tudo organizadinho dentro dos negócios, é porque tem um bom grupo de diáconos trabalhando em volta. Vou passar o segundo subtópico para a irmã Vanderleia. Segundo subtópico, nós vamos dizer assim. E a conclusão, tá, irmã? Meu Deus. E exercitando os dons, essas pessoas encarregadas de diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria, que está em Atos capítulo 6:3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta era importante, mas mais importante era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo, como eu já falei, e de sabedoria. Possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente, irrepreensível, contudo não ser quebrantada, e nem possuir fervor espiritual da mesma forma. É possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercendo os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Todos nós, irmão Gerry, devemos exercer o serviço na casa de Deus. No caso de Deus, porque o diácono instruído aqui vai falar sobre o diácono em serviço da igreja, mas instituído. Mas todos nós fazemos o trabalho de diácono. O próprio Jesus, porque diácono é servir. Jesus ele falou: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Irmãos, eu devo exercer o meu trabalho, a minha diaconia. Como assim, Malé? Se eu tenho uma irmã doente, não precisa de eu ter o título de diaconisa para me visitar lá, irmão Jair. Quantas vezes, hoje eu estou um pouco meio adoentada, então eu não estou podendo, não estou aguentando, mas quantas vezes eu saía e visitava um irmão, mas não é só visitar, irmãos. Chega lá, você olha, você vai visitar uma pessoa, você olha se ele tem uma comida. Talvez ele está fraco de fome, irmão. Às vezes você chega na casa da pessoa, a pessoa está fraco, mas não é a doença, não, é a fome. Que não está conseguindo levantar para fazer uma comida. Você tem que observar isso. Chega na casa, olha se a pessoa tem uma roupa limpa. Observa se a pessoa está precisando de um auxílio. Observa se tem um gás. Nós temos que levar a palavra, mas também temos que levar... Em Tiago, capítulo 2, vai explicar melhor isso aqui. Ó. Em Tiago, capítulo 2, versículo 16, vai nos dizer assim, ó. Se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias,
para o corpo, que proveito virá daí? Ô, irmão Gé, irmão, eu vou dar um exemplo simples, porque irmão, não temos muito tempo. Nós fazíamos um trabalho, irmãos, de Cracolândia, né, pela madrugada. Fazíamos, nós não fazemos mais, nós fizemos esse trabalho por um certo tempo. Mas quando nós perdemos a casa de recuperação, por alguns problemas que não vale a pena relatar, eu falei com meu marido, não tem como eu continuar no trabalho desse, eu não quero mais, se não tiver um lugar, eu não vou continuar. Porque eu falei com meu marido, as pessoas que nós pregávamos, né, irmão Gé? Nós íamos de madrugada, às vezes no frio, aquelas pessoas estavam ao relento, né, dormindo debaixo de marquise. As pessoas, muitas vezes, precisando de roupa, precisando de alimento, às vezes até com fome. As pessoas, assim, sofrendo mesmo. Aí, muitas delas, nessa época nós só tinha casa de recuperação para homem, eles aceitavam o Senhor Jesus e chegou um querer que nós levássemos, trazéssemos a chave dele para ele não voltar. Então, ele pedia um lugar para ficar. Então, nós tínhamos uma casa de recuperação, né, que era parceria com nós, e a gente, quando eles falavam que queria sair daquela vida, a gente levávamos ele para recuperar. E nós, esse grupo, mantínhamos esse homem, essa pessoa, né, Jé? Uhum. Dentro ali, nós mantínhamos comida, em roupa, nós levávamos toda semana, comida não deixava faltar, a roupa e o mantimento nós não deixávamos faltar. Ou seja, era um trabalho social que nós estávamos exercendo, não é isso? Uhum. Agora, irmãos, nós temos que entender o seguinte, que agora, quando é instituído o diaconal como serviço, né, é dominado pelo pastor, né, é claro que ele tem que atender toda a igreja, o corpo da igreja, porque ele tem ali uma obrigação nesse trabalho social, de observar quem está precisando de um remédio e etc. Só colocar aqui nesse tópico que você leu, você exercendo no dom. Sim. Eu tenho um versículo aqui de 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18, é o último versículo da segunda carta de Pedro, vai falar assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira parte do versículo. Eu resumo esse versículo nesse subtópico, que está dizendo assim: você não tem como crescer só na graça. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Aqui está dizendo, eu posso ter uma doutrina correta, eu posso pregar uma ortodoxia boa, mas eu também tenho que ser fervoroso no espírito. Está entendendo? Uhum, né? O diácono, ele tem que ter a parte da sua sabedoria, né, de conhecimento, e pregar, igual nós vemos o caso de Filipe pregando, o Estevão, que foi mártir, pregando. Então eles tinham uma boa ortodoxia na doutrina correta, mas ao mesmo tempo eles tinham que exercer o trabalho social, porque também faz parte da graça e do conhecimento. Então tem que viver uma vida fervorosa no espírito, atuando na parte social, atuando na parte espiritual, fazendo as coisas da forma correta. Por isso que eu citei esse 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E eu trago um exemplo, para não ficar só nas minhas palavras, de um homem assim que eu estudo, eu gosto muito de falar sobre ele, que é Moisés, que está em Êxodo, capítulo 18, 20 e 21, que vai nos dizer assim, ó. Meu Deus, perdi a referência aqui. Que vai nos dizer assim, 21, vai dizer assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade homens de verdade, que não aborreçam a avareza, ai meu Deus, que aborreça a avareza, e pois, sobre eles, e põe sobre ele, pois, o maior rais de 1000, maior de 100, maiores de 50 e maiores de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno, ele julgue a ti mesmo, e te alivie da carga, eles a levarão contigo. Se isso fizeste de Deus, não tomará, poderás então substituir assim também todo este povo, e vos virá ao seu lugar. Os irmãos leem direito, estou lendo muito rápido. Irmãos, está em Êxodo capítulo
18, 20 a 21, vocês devem até os 25, vocês vão ver a explicação bem melhor. Irmãos, quando Moisés, ele ia julgar o povo, as causas, o povo, né, ali no deserto, ele ficava o dia todo. Aquele povo também em pé o dia todo com ele. Aí o seu sogro, Jetro, chega e observa aquilo ali. Aí ele chama Moisés e fala assim, Moisés, se você... Por que você não coloca a gente para te ajudar? Mas eu acho tão interessante que no versículo 24 vai dizer assim, ele fala assim, você consulta a Deus sobre esse negócio. E ali Moisés consulta o Senhor e Deus determina, e ali ele escolhe, né, 70 eruditos, né, homens, né, de boa reputação, não é isso? E ali esses homens começam a julgar as causas menos importantes. E ali Moisés, ali começa, no meu dizer, né, o diácono, os departamentos, o diácono, a função do diácono começa, para mim, nessa parte que está já em Êxodo, capítulo 18 a 21. A conclusão, né, irmão Jé? Uhum. A conclusão vai nos dizer assim. Meu Deus. Perdi a conclusão. É a última parte. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual e também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência dos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinado nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então, irmãos, nós devemos, espero que os irmãos tenham entendido, que se você serve a Cristo, você também deve exercer esse trabalho do diácono. Não precisa você ter esse título, que Deus está te observando. Se há um irmão doente, se há um vizinho, não importa se ele é seu amigo, não importa se ele é crente, se ele não é, socorra, porque esse é um trabalho. E se o Espírito Santo habita em você, eu tenho certeza que você não vai ficar sossegado, que você não vai ter paz enquanto você não socorrer essa pessoa. Porque esse é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para receber. Os verdadeiros servos devem estar aqui para servir, doar pela causa do reino. Porque o que nós esperamos não está aqui, nós estamos aqui de passagem. Mas dessa passagem, nós temos que exercer a boa conduta, nós temos que exercer o dom, a misericórdia que o nosso Jesus nos ensinou. O tempo todo que Jesus esteve aqui, ele não dormiu, ele não descansou. A Bíblia diz que ele não tinha lugar nem para encostar a sua cabeça no travesseiro. Ele ficou o tempo todo servindo. Ele andava de aldeia a aldeia, socorrendo. Ele socorria tanto os ricos, ele socorria aqueles que tinham condição, igual ele fez no general, né? Salvou a menina, né, do general. Mas também ele saiu, andou não sei quantos quilômetros para ressuscitar um filho de uma mulher simples, uma viúva que já tinha perdido o marido, agora perderam o seu filho, e ele vai àquela distância para levantar, para levar a alegria, para salvar aquele menino. Então Deus, ele não fazia exceção de pessoas, então não devemos fazer exceção de pessoas. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade aqui. Amém. Assim nós estamos encerrando mais esse subsídio, né, da lição de número 8. E não perca a Escola Bíblica Dominical, não deixe por nada. Esforce para estar na manhã de domingo na sua Escola Bíblica Dominical. E eu peço a ti que tiver a oportunidade de mandar um like para nós aí nos vídeos, né? Se inscrever no canal e fazer os seus comentários aí. Tenha total liberdade. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.